Seja bem-vindo ao canal. Assista agora Jornal Breve, sábado, 13 de fevereiro de 2016. Boa tarde. Papa Francisco se encontra com o patriarca russo em Cuba. O Papa Francisco se reuniu desta sexta com o patriarca da Igreja Russa Ortodoxa Kirill, no Aeroporto Internacional José Marti, em Havana, em Cuba. O Papa chegou a Havana às 17 horas, horário de Brasília, onde permaneceu por algumas horas. Depois do encontro, os dois apresentaram uma declaração conjunta na presença de Raul Castro. O Papa foi recebido na pista do aeroporto pelo presidente de Cuba. Também o receberam o cardeal Jaime Ortega, principal autoridade na hierarquia católica na ilha, e o arcebispo de Santiago de Cuba e presidente da Conferência dos Bispos, Dionísio Garcia. Na reunião entre Francisco e Kirill, realizada a portas fechadas, espera-se que sejam abordados assuntos como a defesa do cristianismo perseguido no Oriente Médio e no norte da África frente ao avanço do judaísmo. Planejado há anos, o encontro é um importante passo para a reaproximação após uma cisão de 1000 anos que dividiu o cristianismo. Segundo a agência AP, o Papa Francisco já havia afirmado que se encontraria com o patriarca Kirill onde ele quisesse. A reunião em Cuba foi anunciada na semana passada pelas duas igrejas. As igrejas católica apostólica romana e católica apostólica ortodoxa se separaram durante o grande cisma do Oriente, em 1054, quando os líderes das igrejas em Roma e Constantinopla excomungaram-se mutuamente. Desde então, eles divergem em uma série de assuntos, incluindo a supremacia do Papa. Vacina da Zika demorará ao menos 18 meses, diz OMS. A Organização Mundial da Saúde, OMS, em Genebra, considerou nesta sexta-feira que nenhuma das diversas vacinas criadas contra o Zika poderá demorar menos do que essa época, o que afasta a possibilidade de menos tempo. A diretora adjunta da organização, Marie-Perry Kenny, disse que apesar das várias pesquisas feitas nessa área, restam pelo menos 18 meses para que os testes possam ser realizados. Se mostraram aptas para trabalhar no desenvolvimento de vacinas e contra a doença 15 empresas, das quais considera-se que 2 dos Estados Unidos e Índia estejam as mais avançadas. Que ele precisou que no caso da microcefalia, esta confirmação ou descarte será possível conforme as grávidas estejam infectadas pelo vírus. Em caso positivo, o bebê nasce com uma cabeça pequena ou que deixa de crescer após o seu nascimento. A especialista indicou que o Zika deve ser tratado muito rapidamente porque o ponto crítico do vírus das pessoas infectadas é muito curto, de modo que é preciso identificar em breve o doente para intervir. Esta é a razão pela qual a OMS favorece o eventual tratamento profilático, sempre e quando for aprovado que é seguro para gestantes. Por outro lado, o responsável da OMS garantiu que em questão de semanas poderão estar disponíveis testes de diagnóstico do Zika, doença transmitida pelo mesmo mosquito que transmite a dengue e o chikungunya. Em uma informação divulgada separadamente, a OMS recomendou às mulheres grávidas que adiem seus planos de viajar para o exterior, pois qualquer lugar a Zika está circulando. Brasil tem 462 casos confirmados de microcefalia e investiga outros 3.852. O Ministério da Saúde, de acordo com a agência Reuters, informou que investiga 3.852 casos de microcefalia no país e que 462 casos já tiveram confirmação da doença ou outras alterações do sistema nervoso central, sendo que 41 têm relação com o Zika vírus. De acordo com o boletim divulgado pelo Ministério, nesta semana foram confirmados 24 novos casos na comparação com a semana anterior.
Balanço divulgado no último dia 2 apontava 3.670 casos suspeitos de microcefalia e 404 casos de confirmação da doença. Ao todo, 5.079 casos de suspeitas de microcefalia foram registrados até o início das investigações em 22 de outubro do ano passado, até 6 de fevereiro. Desse total, 62,5% dos casos, 3.174, foram notificados em 2015 e 37,5% neste ano. Segundo o Ministério, 765 casos notificados foram descartados no momento em que crescem as preocupações em todo o mundo sobre o Zika. A Organização Mundial da Saúde declarou estado de emergência internacional para o Zika no dia 1º de fevereiro, citando forte suspeita de relação entre os vírus em grávidas e bebês com microcefalia. No Brasil, a recomendação do Ministério da Saúde é para que a população, principalmente as mulheres grávidas, não viajem para o exterior, onde a doença está se acometendo. E também a outra dica é para usar repelentes, proteger-se da exposição de mosquitos, mantendo as portas e janelas de casa fechadas. O estado de Pernambuco permanece com o maior número de casos confirmados de Zika vírus, seguido do Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará e Pará, com um caso cada. O governo pede que famílias abram suas portas para alerta do Zika. A presidente Dilma, ministros, governadores e agentes de saúde estão no Rio de Janeiro contra a Zika. A Dilma foi no Rio de Janeiro. Dia Nacional de Mobilização para o Combate do Aedes aegypti também conta com a participação de 220 mil homens das Forças Armadas. O almirante Ademir Sobrinho, chefe do Estado-Maior do conjunto das Forças Armadas, pediu que a população abra as portas aos militares. Os militares vão entregar panfletos e, junto com os agentes de saúde, conversarão com a população sobre a importância de não manter criadouros dos mosquitos em suas casas. O governo pretende passar uma mensagem de união nacional em torno da luta contra o Zika. A presidente deslocou seus ministros a vários estados a fim de participar ativamente da mobilização. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, por exemplo, foi para Salvador. O ministro Jacques Wagner, da Casa Civil, para São Luís. Nelson Barbosa, da Fazenda, visita Belo Horizonte e José Eduardo Cardoso, da Justiça, seguiu para Fortaleza. Ministro da Cultura, Juca Ferreira, cumprirá a agenda em Aracaju e a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, no Recife. O ministro da Comunicação Social, Edinho Silva, participa da ação em Maceió e Ricardo Berzoini, titular da Secretaria de Governo, está em Manaus. A presidenta, por sua vez, visita o Rio de Janeiro. Fazenda confirma Otávio Ladeira como novo secretário do Tesouro Nacional. O Ministério da Fazenda confirmou Otávio Ladeira como secretário do Tesouro Nacional, conforme antecipou o broadcast Serviços de Notícias de Tempo Real da Agência Estado. Ladeira é funcionário do Tesouro e ocupava-o interinamente desde dezembro de 2015. O novo secretário fez sua graduação e mestrado em Ciências Econômicas pela Universidade de Brasília, MBA Executivo em Finanças pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais e Extensão, em The Theory and Operation of an Modern National Economic, na George Washington University. Mega Sena deste sábado pode pagar 18 milhões. O sorteio do concurso 1790 da Mega Sena pode pagar um prêmio de 18 milhões para quem acertar as 6 dezenas neste sábado. O sorteio ocorre às 8 da noite, horário de Brasília, no Caminhão da Sorte da Caixa, na Praça da Glória, em Fortaleza. De acordo com a Caixa Econômica, se um apostador levar o prêmio, os rendimentos podem ser equivalentes a 3,8 mil por dia. Caso prefira, poderá adquirir 30 imóveis no valor de 600 mil cada, ou 120 carros de luxo. As apostas devem ser feitas até às 7 da noite, no dia do sorteio, em qualquer loteria do país. A aposta custa R$ 13,50. O Jornal Breve deste sábado termina aqui. Nós voltamos amanhã. Até lá, se Deus quiser. Você não pode perder daqui a pouco a melhor música de todos os tempos com Alex Santos.